Vamos falar então da primeira carta do tarô, o mago. A primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro é que mago não é a melhor das traduções. Na realidade, a palavra em italiano que surge para essa carta é il bagatto, que poderia ser traduzido como prestidigitador, ou então como truqueiro, num certo aspecto, ou simplesmente mágico, mágico de rua. Então o que acontece? O mago ele está falando de uma capacidade nossa de convencimento. Essa carta vai falar sobre a nossa capacidade de discurso. Se eu sou bom o suficiente na minha linguagem, no meu linguajar, eu consigo convencer as pessoas de algo que não necessariamente é a minha verdade. É uma questão de uma capacidade de controlar a projeção que as pessoas têm sobre mim. Então, nesse aspecto, por exemplo, a gente pode imaginar o mago como uma carta maravilhosa para uma entrevista de emprego. Ninguém vende melhor uma ideia do que ele. Ele consegue entrar em... Digamos que o mago ele não tem dinheiro nenhum. Ele vai entrar nos melhores lugares, no lugar mais VIP de todos, só pela lábia. Aí o que acontece, porém, é o seguinte: o lábio, o mago é um mentiroso. E a gente sabe dessa mentira dele quando a gente começa a perceber que ele é o tipo de pessoa que fala muito sobre vários assuntos, mas não consegue se aprofundar em nenhum deles. É aquela pessoa que ela toca bateria, ela joga tarô, ela dá aula de yoga, ela faz tudo sendo ruim em tudo isso. Essa é a grande questão do mago. Ele acaba pecando pela superficialidade. O que ele ganha, porém, é jogo de cintura, agilidade, rapidez. Então, tem essa questão. Onde é necessário uma leveza, essa carta é maravilhosa. Vamos pensar o seguinte, então. Qual é o aspecto positivo e o aspecto negativo dos arcanos? O positivo, geralmente, é o arcano agindo como ele age. Então, a gente tem que pensar em termos de utilitarismo. O mago no amor, como é que ele age? Aqui a gente não pode ter uma pessoa tão, por exemplo, confiável. Uma pessoa que vai mentir, mas que, por exemplo, está animada. O mago no sexo é uma carta que já é um pouquinho animada, mas talvez não tenha muita experiência. Então é interessante a gente pensando nesses pontos no sentido de pessoalizar as cartas nesse aspecto, de colocar elas em diversas situações. Tirar somente das perguntas clássicas e pensar como é que esse arcano agiria em X, Y, Z. No negativo, o que acontece é que as cartas têm duas tendências. A primeira vai para uma falta. Por exemplo, o mago seria falta de atitude, falta de lábia, problemas de comunicação. Uma outra questão negativa é o arcano exagerado. Então a gente pega esse atributo principal dele, no caso do mago, a linguagem, e coloca no exagero. Aí a pessoa que só sabe mentir, aí a pessoa que está sempre atirando para tudo que é lado. Então é a pessoa clássica que começa uma faculdade, primeiro semestre faz 18 disciplinas e tranca no segundo semestre. Óbvio que ela vai fazer isso. Ela gasta muita munição de uma vez. Então, essa é a questão do mago.